gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo importante e que está atrelado à vida de todo crente, que é a fé. Nós sabemos que lá em Efésios capítulo 2, verso número 8, a fé também é um dom de Deus. Deus nos dá, e quando nós precisamos aumentar a nossa fé, nós devemos também pedir a Deus que aumente a nossa fé. Agora, como é que Deus aumenta a nossa fé? Dando-nos situações que nos desafiem a termos maior fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, ele é conhecido e reconhecido como o capítulo dos heróis da fé. Há vários nomes ali elencados que agiram em algum momento da vida com fé, e por isso eles tiveram os seus nomes colocados no ranking ou listados no livro dos heróis da fé. Por exemplo, lá no capítulo 11, dos versos 23 ao 29, narra sobre a fé de Moisés. Mas é interessante pensar que no verso de número 23, o autor estava falando dos pais de Moisés. Olha só o que diz ali. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Voltando lá em Êxodo, quando narra o nascimento de Moisés, havia um decreto de que todos os meninos, homens que nascessem naquele período, deveria ser lançado no rio, ou as parteiras deveriam matar, deveria ser morto todos os meninos. E então Joquebede, ao dar à luz a Moisés, ela o esconde, e diz aqui que esconde por 3 meses. Depois tem aquela história que você já ouviu, se você é crente, muitas vezes na classinha, se você cresceu na igreja, você ouviu que é Joquebede fazendo um bercinho, uma cestinha com betume e tal, e colocando Moisés nas águas do Nilo e esperando o momento em que as irmãs de Faraó, aquele povo lá do palácio, vinham se banhar, e aí então deixou a irmã Miriam de olho ali até o momento que Moisés é levado pro palácio. Mas veja que a história toda é muito legal, mas o que eu quero chamar a atenção é que houve fé. Joquebede e o pai de Moisés, eles não sabiam que Moisés seria o libertador, aquele que Deus usaria como líder para tirar o povo dele ali do Egito. Mas pela fé eles fizeram o que podia ser feito, esconderam o menino, fizeram todo aquele processo, aquele projeto, arquitetaram aquele projeto para que ele fosse levado ao palácio, tudo para que ele ficasse vivo. Por isso, a vida para nós também se parece assim. Nós não conseguimos enxergar na curva, nós vemos pouco, a nossa visão é curta, e por isso nós precisamos viver pela fé. Mas viver pela fé é desafiar as circunstâncias da vida, e por muitas vezes nós incorremos na incredulidade, e a incredulidade ela é um grande perigo para nós, porque o crente deve viver pela fé. Só que o que é que faz com que nós caiamos na incredulidade? Há alguns motivos, eu quero falar sobre um deles hoje. O primeiro motivo é que a incredulidade ela provém de uma falta de visão espiritual. Veja que, lembrando de outra história, lá em 2 Reis, capítulo 6, mais especificamente os versos 15 e 17, narra a história de que estava Eliseu e o seu auxiliar de profeta, que chama ali o moço de Eliseu, olhando e vendo Israel ser sitiado. Ou seja, o inimigo veio e acampou ao redor deles ali. E então, quando o moço de Eliseu olha, vê um exército numeroso, e ele volta para Eliseu e diz assim: meu senhor, estamos perdidos, porque o exército inimigo nos cercou, e é um grande exército, não há como escaparmos. Eliseu tranquilamente volta-se para o seu moço e diz: você não percebe que o nosso exército é maior do que o exército deles? E o moço logicamente disse que não tinha visto isso, e então Eliseu ora aquela oração pedindo a Deus que abrisse a visão do seu moço para que ele visse quem de fato estava com eles. E então, depois que Eliseu termina de orar, o moço olha novamente e vê que o exército do Deus Todo-Poderoso era muito maior do que o exército inimigo. Deus abriu e deu a ele visão espiritual. Nós também precisamos, na nossa vida, orar e pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a enxergar com os teus olhos, mesmo nas situações adversas da vida. Senhor, dai-me visão espiritual para que eu não venha fracassar e sucumbir
a incredulidade. É uma oração sincera, uma oração honesta que todos nós devemos fazer, para que também, assim como o moço de Eliseu, possamos perceber que quem está em nós e conosco é muito maior do que o que está no mundo. Veja que é o que nós temos quando João escreve lá em 1 João, no capítulo de número 4, verso número 4. Ele diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E em muitas situações nós nos entregamos à incredulidade e não deveríamos fazer isso. Precisamos orar e exercitar a nossa visão espiritual. Se você está numa grande adversidade hoje, o convite que eu te faço é: haja com fé, viva pela fé. E viver pela fé é desafiar as circunstâncias da vida. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.